people, boa noite. Aí, tudo bem com vocês? Me contem aqui de onde vocês são. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira live do novo quadro aqui do canal que se chama Bora Viajar. Aqui eu vou compartilhar com vocês muitas dicas de viagens valiosas que vão te ajudar a tirar as suas viagens dos sonhos do papel. Então já envia aqui para os seus amigos, para quem você sabe que gosta de viajar e vai se beneficiar com esse conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre o start no planejamento de viagens. Vamos esperar para o pessoal poder entrar e a gente já começa o conteúdo da aula de hoje. Aula não, né? Do nosso bate-papo aqui de hoje. Então, para quem tá chegando agora, essa aqui é a nossa primeira live do novo canal aqui, novo quadro aqui do canal no Instagram, onde a gente vai falar sobre dicas gerais para te ajudar a conseguir tirar suas viagens dos sonhos do papel. Você vai ver que é possível, sim, planejar viagens de forma a economizar mais de 80% até em alguns casos, com o auxílio das milhas aéreas, mas eu sempre gosto de bater na tecla de que as milhas aéreas, elas são como um veículo que vão te ajudar a chegar mais próximo do seu objetivo, que é viajar muito mais, viajar com bastante economia, viajar com muita qualidade. Então elas servem como um veículo para te ajudar a se aproximar desse seu objetivo. Mas existem muitas outras coisas que a gente precisa se atentar. Porque as milhas por si só, elas não vão te levar em lugar nenhum. Não adianta nada que você consiga acumular quantidades exorbitantes de milhas se você não souber formas inteligentes de utilizar essas suas milhas, se você não souber dar andamento nos outros aspectos da viagem. Porque beleza, comprei a passagem, e agora? O que eu vou fazer? Se você não tiver um conhecimento sobre os outros temas relacionados à viagem, você não vai conseguir usufruir de tudo, de todos os benefícios que você pode usufruir tendo esses conhecimentos. Então, as milhas são extremamente importantes. Eu sempre falo que são um potinho de ouro para qualquer viajante. Quem gosta de viajar e não procura aprender sobre milhas aéreas, tá dando uma mancada, assim, sem precedentes. Tá deixando muita coisa voar, assim, tá deixando muito dinheiro na mesa. Então, para quem gosta de viajar, milhas são essenciais mesmo. Posso viajar pra caramba sem ter milhas? Pode, mas eu te garanto que a economia que você tem utilizando as milhas aéreas é exponencialmente maior do que se você deixar isso de lado. Então, se você gosta de viajar, dê atenção sim aos conhecimentos sobre milhas aéreas, procure se aprofundar sobre isso, mas ciente de que existem várias outras coisas. Então, aqui eu falo muito sobre milhas justamente por entender e compreender a importância das milhas para que a gente consiga viajar mais, com mais qualidade, com muita economia. Então, é por isso que a gente fala muito sobre esse assunto. Só que existem outras coisas. Então, para essa nossa primeira aula, para esse nosso primeiro encontro, eu vou falar com vocês sobre o start, o momento inicial do planejamento da sua viagem. Muitas pessoas deixam a parte do planejamento negligenciada, não se importam com o planejamento em si. Mas é justamente o planejamento que vai te ajudar a refletir em todos os outros aspectos de qualidade, economia e várias outras questões que eu vou abordar aqui com vocês. Beleza? Então, se você é aquela pessoa que é vibes, deixa a vida me levar, vai vendo o que acontece, mesmo assim, senta a bunda na cadeira aí, presta atenção que você vai ver que no fim das contas faz diferença sim você despender um pouquinho de tempo dando atenção à parte do planejamento. Então, mais uma vez, para quem tá chegando aqui hoje, essa é a nossa primeira live, então daqui pra frente teremos o encontro todas as terças-feiras, ao vivo, 8 horas da noite, e em cada semana a gente vai falar sobre algum assunto. O assunto da nossa aula de hoje é start, para você começar o planejamento de qualquer que seja a viagem que você esteja pensando em fazer. Então, vou apontar algumas questões para vocês que me ajudam sempre que eu quero iniciar o planejamento de uma viagem, beleza? Então, vamos lá. O primeiro momento, o momento de dar o start, de iniciar de fato, eu gosto de levar em consideração uma questão que é muito negligenciada pela maioria das pessoas, que é a do autoconhecimento. Então, quando você pensa em viajar, primeiro você tem que procurar entender o que você está esperando dessa viagem. Então, você tem que se conhecer. O autoconhecimento relacionado a viagens é você procurar entender qual é o seu perfil de viajante, que tipo de viagem você quer fazer, o que você está buscando dessa viagem. É muito comum que a gente procure viajar para destinos que estão sendo muito comentados, que muitas pessoas estão viajando. Então, acaba que fica meio que numa maré, Maria vai com as outras. Não
não criticando, mas é uma coisa que acontece. Então, quando a gente vê um fluxo de pessoas viajando muito para um determinado lugar, acaba instigando na gente a vontade de também conhecer aquele lugar. Isso é natural. E a gente pode exemplificar com vários destinos nacionais, internacionais. Sei lá, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é super badalado, um destino muito turístico, muitos famosos viajam para esses lugares. Então, desperta um certo interesse de conhecer também. Então, quando as pessoas utilizam parâmetros alheios para realizar as suas viagens, isso pode acabar gerando várias questões, mas principalmente gerando uma frustração. Porque a gente vê todo mundo viajando para Fernando de Noronha, pica to fly, lugar maravilhoso, vou para Fernando de Noronha também. Só que pode ser que o seu perfil de viagem não seja esse. Fernando de Noronha, apesar de ser um lugar muito bonito, é um destino mais rústico. Então, se você é uma pessoa que não gosta de praia, daquele clima de praia, que não tenha outras opções, porque é comum a gente viajar para locais de praia, mas que tenham uma certa estrutura de cidade, assim, então você consegue mesclar as duas situações. Fernando de Noronha já é um lugar mais rústico. Você vai ter todo aquele ambiente de praia, vai ter alguns restaurantes muito bons, muito conceituados, mas se limita a isso. Você não tem muitas opções ali mais de cidade, digamos assim. Então, para algumas pessoas, esse perfil de viagem não se encaixa. São pessoas que não gostam desse tipo de deslocamento, que não gostam de fazer trilha. Então, você indo com essa sua perspectiva de que não gosta desse tipo de coisa para um lugar que está sendo super badalado, pode te gerar uma certa frustração. Você vai chegar lá, vai perceber que vai ter que fazer trilha, vai perceber que isso, que aquilo outro, e que isso não é bacana pra você. Apesar de ser um lugar lindo, excepcional, que não há o que questionar em relação à beleza do lugar, excepcional, mas pode não fazer sentido de acordo com o seu perfil de viagens. Então, quando eu falo sobre o autoconhecimento, é de fato você parar e se analisar. Pô, o que eu gosto de fazer? Que tipo de viagem eu quero fazer? Para a maioria das pessoas, não é possível viajar uma cacetada de vezes por ano. Então, a pessoa viaja 1, 2 vezes por ano. Por isso, é muito importante você ter esse conhecimento sobre o que você quer fazer, o que você gosta de fazer, porque as suas oportunidades de viagem, de uma forma ou de outra, são limitadas. E se você desperdiçar seguindo os desejos alheios, vai te causar uma frustração. Então, você não gosta muito desse perfil de praia, de rústico, disso, daquilo outro. Vai para Fernando de Noronha, acaba ficando frustrado. Se você tivesse feito essa autoanálise, você poderia ter encontrado em outros destinos, muitas vezes até mais econômicos, e que se encaixariam no seu perfil. Então, a questão do autoconhecimento é extremamente importante antes de mais nada. Então, senta, se analisa, pesquisa. Pô, eu não gosto de trilha. Então, já vou descartar determinados lugares ali porque não faz sentido pra mim. Ah, eu não sou uma pessoa que gosta de vida noturna. Então, vou descartar lugares que se importam mais com a questão da vida noturna, balada, aquilo outro. Então, você tem que se entender. Pô, eu sou uma pessoa que gosto de viagens com muitos pontos históricos. Então, eu vou para um lugar que tenha bastante museu, que se adequa ao meu perfil de viagem. É basicamente isso. Você entender o que você gosta e buscar destinos compatíveis com os seus gostos. Não quer dizer que você nunca vá viajar para lugares que não sejam exatamente encaixados no seu perfil de viagem. Óbvio que a gente vai flexibilizando. Tem lugares que a gente quer conhecer independente de qualquer coisa. Por mais que a gente saiba que não é exatamente o que a gente está buscando, a gente quer conhecer e tá tudo bem. Mas ir achando que é uma coisa e chegar lá e perceber que é outra é a pior coisa. Então, faça essa autoanálise para que você viaje ciente do que você gosta e sabendo o que você vai encontrar lá. Deixa eu dar uma lida aqui. Ó, o Aprendiz de Milheiro, boa noite, tudo bem? Falou que acha o Fernando de Noronha lindo, mas não é prioridade, até porque prefere ficar em hotéis mais luxuosos e lá tem mais pousadas. Sim, as características das hospedagens de Fernando de Noronha são um estilo mais simples, mais rústicos. Então, de fato, não faz sentido para todos os perfis de viagem. Deixa eu ver, também não gosto muito de ir na modinha, às vezes não faz sentido algum. Pois é, o destino tem que estar de acordo com as suas expectativas. Mas é óbvio que a gente vê várias pessoas viajando para determinado destino e instiga na gente a curiosidade, a vontade de conhecer aquele lugar. Tá tudo bem ele entrar na sua listinha, mas não deixe que ele seja uma prioridade só por conta de opiniões alheias. Se analise e veja se de fato aquele lugar faz sentido para você de acordo com as suas expectativas. Beleza? Então esse é o primeiro momento. Antes de mais nada, você vai fazer essa autoanálise, vai procurar se entender e entender o que você está buscando daquela determinada viagem. Beleza?
partir daí, nós temos 3 caminhos que a gente pode seguir. Me analisei, entendi o que eu estou buscando. Tenho 3 direções e eu vou optar por uma delas para conseguir dar andamento no meu planejamento. E quais são essas 3 direções? O primeiro caminho que a gente poderia seguir seria o caminho da viagem dos sonhos. Guardem aí, eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses aspectos. Primeiro caminho, o caminho da viagem dos sonhos. Segundo caminho seria a viagem que cabe no meu bolso. E o terceiro caminho seria a combinação desses 2 outros caminhos. Então, é como se fosse uma bifurcação, a gente unisse esses 2 caminhos. Então, esses são os 3 caminhos que a gente tem. O primeiro caminho, que é o caminho da viagem dos sonhos, é até meio autoexplicativo. Você tem um destino dos sonhos que você quer conhecer a todo custo e a partir daí você vai buscar meios para conseguir concretizar essa viagem. Então, eu tenho meu destino dos sonhos, sei lá, Paris. Paris é o meu destino dos sonhos, eu quero muito conhecer Paris. Então, é imutável, eu não vou alterar. O destino eu já sei qual é. A partir daí, eu vou montar todo o meu planejamento para conseguir fazer que o meu destino dos sonhos seja possível dentro da minha realidade financeira. Para isso, a gente vai empregar diversas técnicas ali de economia de viagem, utilizando as milhas aéreas, cartões de crédito, estratégias de pesquisa. Então, a gente vai empregar diversas ferramentas, diversas estratégias para conseguir fazer a nossa viagem dos sonhos ser possível dentro da realidade financeira que a gente vive. Essa semana, inclusive, eu fiz um post aqui no Instagram, acho que foi ontem, antes de ontem, falando exatamente sobre isso. A minha primeira viagem internacional foi uma viagem que inicialmente seria para um destino só, que era Nova York. Era um destino dos sonhos para mim. Eu queria conhecer Nova York, isso era incontestável. A partir daí, começamos a verificar de que forma a gente conseguiria trazer isso para nossa realidade financeira. Beleza, vimos que poderíamos ficar 10 dias em Nova York naquele momento. Mas eu queria mais, eu sou uma pessoa muito... eu não me contento fácil, então eu queria mais... Só um minutinho para eu botar aqui que o carregador caiu. Eu queria mais naquele momento, mas nós já tínhamos um valor estabelecido. O que eu fiz? Eu busquei formas de conseguir concretizar os outros destinos que eu queria encaixar dentro da nossa realidade financeira daquele momento. E conseguimos. Em vez de conhecer só Nova York, nós conhecemos Nova York, Las Vegas, São Francisco, Los Angeles, aí fomos para Hollywood, Santa Mônica. Lá em Las Vegas a gente também passeou por Nevada e em alguns outros lugares. Então agregou muito na nossa viagem, porque eu busquei formas de conseguir trazer para nossa realidade financeira. Então quando você tem um destino dos sonhos, você já está com um destino estabelecido e vai buscar meios de fazer esse destino caber na sua realidade financeira. Normalmente, quando a gente segue por esse caminho, o caminho do destino dos sonhos, a gente precisa estar ciente que provavelmente vai ser algo para médio ou longo prazo, porque a gente precisa de todo um período para conseguir juntar dinheiro, se planejar financeiramente, para conseguir acumular milhas ou para buscar oportunidades melhores de emissões de passagens. Então é algo que demanda um pouco mais de tempo. Primeiro caminho que a gente abordou, recapitulando, é o caminho da viagem dos sonhos. Tenho minha viagem dos sonhos lá, o destino já estabelecido. A partir daí, vou buscar meios de concretizar esse destino dentro da minha realidade financeira, sabendo que normalmente esse tipo de viagem é uma viagem para médio ou longo prazo, porque eu preciso de tempo para me organizar, para angariar fundos, né, me organizar financeiramente em termos de planejamento. Então, normalmente, esse tipo de viagem é um pouquinho mais longa em termos de planejamento ali para que a gente consiga concretizar. O segundo caminho que a gente poderia seguir seria o do destino que cabe no meu bolso, é a viagem que cabe no meu bolso. Nesse tipo de situação, a gente tem um orçamento pré-estabelecido. Então, por exemplo, eu tenho 10 mil reais disponíveis para fazer uma viagem em dezembro, exemplo. A partir daí, eu vou buscar destinos que se encaixem no orçamento que eu possuo. Tenho 10 mil reais, não tenho como conseguir mais dinheiro nesse momento para fazer essa viagem. Então, esse é o valor que eu terei disponível para utilizar nessa viagem. A partir daí, vou buscar destinos que se encaixem dentro desse meu orçamento. E aí, a gente vai usar também várias técnicas de pesquisa para conseguir entender sobre os custos de viagem para determinados destinos e conseguir encaixar dentro do nosso dinheiro, né? Do que a gente tem disponível naquele momento. Então, esse é o segundo caminho. Normalmente, é um caminho já de
prazo mais curto, né, de curto prazo. Normalmente a gente faz esse tipo de coisa para viagens de férias, viagens mais imediatistas, talvez de feriado, por exemplo, tá chegando aí o 7 de setembro. Até lá eu vou conseguir me organizar para ter, sei lá, 5 mil reais para fazer uma viagem. Então eu sei que para viagem de 7 de setembro eu vou ter 5 mil reais. A partir daí, vou buscar destinos que sejam possíveis dentro do recurso que eu tenho. Então, viagem onde a gente opta pelo caminho da viagem que cabe no meu bolso, já é uma viagem com prazo mais curto, mais próximo ali do momento que a gente está vivendo. Então, esse é o segundo caminho. E o terceiro caminho é o melhor dos dois mundos. É a viagem dos sonhos dentro do orçamento que eu possuo. E esse foi exatamente o que eu fiz nesse exemplo que eu dei para vocês aqui no começo, onde eu comecei a falar sobre os 3 caminhos, que eu dei o exemplo para vocês da viagem que a gente fez para os Estados Unidos, a primeira viagem que a gente fez. Foi exatamente o que eu fiz. Eu trouxe a viagem dos sonhos para dentro do orçamento que eu possuía. Isso é super possível, tá? A gente tem como fazer sim. Só que aí a gente precisa usar um pouquinho da... como é que eu posso dizer? Da coerência, né? Eu tenho que ser consciente da realidade. Não adianta eu falar que eu quero ir, sei lá, que eu quero ir para Maldivas se eu tenho um orçamento de R$1.000. Não vai ser possível trazer a viagem dos sonhos para dentro da minha realidade financeira se o meu orçamento for muito abaixo do necessário para aquele destino. Mas quando a gente tem um orçamento médio, que talvez dê, mas a gente não tem certeza se dá, aí com certeza eu te afirmo que dá, porque vai ser só você empregar realmente algumas técnicas para redução de custos e você vai conseguir concretizar. Então esse terceiro caminho, que é a bifurcação dos dois que a gente falou, é o melhor dos dois mundos. É quando você consegue unir a viagem dos sonhos, né, o local que você de fato quer conhecer, com o orçamento que você tem disponível. Então esses são os 3 principais caminhos que a gente vai trilhar para o começo do planejamento de uma viagem. A gente precisa sentar, identificar qual vai ser o nosso caminho naquele momento, naquela viagem que a gente quer fazer. E aí existem várias outras coisas que a gente vai abordar um pouquinho aqui para auxiliar em todo esse planejamento. A gente já deu o start, né? Já nos conhecemos, entendemos o que a gente está buscando, já vimos que caminho a gente vai seguir, o que se encaixa mais para o nosso momento, para a nossa viagem. E agora a gente vai começar a destrinchar um pouquinho tudo isso. Tá tranquilo até aqui? Eu tô um pouco gripada e a minha voz tá uma porcaria. Acho que tá, né? Se não tiver, é só perguntar aqui, mandar dúvidas, que eu fico lendo aqui pelo chat. Então, antes de mais nada, eu gosto sempre de deixar muito claro que não existe destino impossível. Não existe nenhum destino, por mais caro, mais distante da sua realidade que possa parecer, não existe nenhum destino que não seja alcançável. O que acontece é que para alguns destinos, o seu delta T, né, o tempo para que você consiga concretizar, vai ser maior. Mas tá tudo certo, você vai ter que exercitar a paciência, né? Esperando ali, se organizando financeiramente, planejamento e tudo mais, para que você consiga concretizar. Mas você vai fazer isso ciente de que você vai concretizar. Porque se você tem algo como objetivo na sua vida, é inquestionável que você vai chegar até lá. Só basta que você se planeje, tenha aí a paciência, né? Para respeitar o tempo que você vai precisar para se planejar, mas você vai chegar até o seu destino. Eu falo isso sem sombra de dúvidas, beleza? E a partir daí, existem alguns pontos que a gente precisa levar em consideração para começar, de fato, a planejar uma viagem. E eu vou falar um pouquinho sobre esses pontos aqui com vocês. Primeira coisa, a gente tem que pesquisar sobre o clima daquele local que a gente está pretendendo viajar. Existem atrações que são sazonais, então elas só funcionam em determinado período do ano. Não adianta eu querer viajar para ver a neve em Nova York se eu for num período do meio do ano, que é o verão lá nos Estados Unidos. Eu não vou encontrar neve, o meu sonho é visitar a neve, mas eu vou chegar lá e vai estar calor pra cacete. Então você precisa pesquisar sobre o clima, sobre o que você tá querendo fazer naquele lugar, justamente por essa questão que eu falei. Algumas atrações são sazonais, você vai chegar lá esperando ver a neve e vai ver um calor do caramba. Então tem que estar condizente o que você quer com o clima do local também que você está indo visitar, até para que você se prepare em outros aspectos também. Então é muito importante pesquisar sobre o clima.
Vamos pesquisar sobre o estilo de viagem, isso vai impactar em vários outros aspectos da sua viagem. Quando eu falo estilo de viagem, eu tô falando sobre o quê? Eu tô falando em você identificar qual é o seu perfil de viajante. A gente já fez a análise lá, a autoanálise de conhecimento, mas agora, mais específico para essa viagem em si. Eu vou fazer uma viagem econômica? Eu vou fazer uma viagem super econômica? Eu vou fazer uma viagem ali de mediano, onde eu vou conseguir ter algum conforto, mas sem exagerar? Eu vou fazer uma viagem que eu tô prezando mais por conforto, eu quero ficar em hotéis mais luxuosos, uma viagem já mais luxuosa mesmo? Então você precisa identificar esses pontos também, porque isso vai refletir na escolha do seu hotel, nos passeios que você vai querer fazer e em todos os outros aspectos da sua viagem. Isso também é muito importante. Outra questão, levar em consideração as atrações que você está querendo visitar. E aí entra aquela questão novamente das coisas que são sazonais. Existem atrações que só ficam abertas em determinado período do ano. Então você vai visitar, isso tem a ver com clima, outras questões não têm a ver com clima. Por exemplo, Gramado. Se você quer ver o Natal Luz, você precisa ir no período natalino, senão não vai encontrar o Natal Luz, porque é uma atração que só acontece ali em determinados períodos do ano, no caso no Natal. Então todos esses pontos têm que fazer parte do seu planejamento para não gerar uma frustração quando você chega lá esperando por uma coisa e encontrar outra completamente diferente. Beleza? E aí, o que eu recomendo sempre, que é o que eu costumo fazer? Quando você for começar a planejar uma viagem e você não tem nenhum parâmetro, você não tem ideia do que você quer fazer, fica muito complicado, porque existem zilhões e zilhões e zilhões de oportunidades, de lugares disponíveis pra gente conhecer ao redor do mundo, e dar um tiro no escuro é muito difícil. Então, antes de mais nada, mesmo que você nem saiba quando você vai conseguir viajar, já tenha uma listinha. Eu costumo indicar que tenham pelo menos 5 destinos nacionais e 5 destinos internacionais. Então, terminando a nossa live, o que é uma tarefa de casa aí pra vocês? Façam uma listinha. 5 destinos que eu tenho vontade de conhecer no Brasil. 5 destinos que eu tenho vontade de conhecer fora do Brasil. E onde que isso vai te auxiliar? Quando você resolver, vou fazer uma viagem daqui a, 6 meses. Você já vai começar o seu start, o seu planejamento de viagem, tendo uma noção dos lugares que você pretende conhecer. Isso vai te ajudar em muitos aspectos. Então, tenham essa listinha. E aí, quando vocês forem de fato iniciar, vocês vão conseguir utilizar essas informações para ajudar no planejamento. Por exemplo, eu tenho lá Londres, Nova York, Grécia, Istambul e Marrocos. Vamos supor que nós temos esses 5 destinos. Vou fazer uma viagem para daqui a 6 meses. Eu tô querendo viajar para um lugar frio, um lugar de neve. Então eu já vou cortar esse, já vou cortar esse, já vou cortar esse, porque eu sei que o período que eu vou viajar não vai estar nevando, vai tá calor, então não faz sentido eu ir para esses lugares, já que o período que eu tô querendo viajar condiz com a época de calor nesses determinados lugares. Então, cortei da minha lista. Vou cortar mais lugares ainda. Eu tenho só disponível um orçamento X. E eu já vi que o orçamento que eu tenho, ele não condiz com a Grécia, por exemplo. Então, já vou cortar a Grécia da minha listinha ali, já fui filtrando. Sobrou só um destino, só dá pra eu ir pra Londres, exemplo. Então, já ficou muito mais fácil. Eu fui filtrando de acordo com os meus filtros estabelecidos por mim, de acordo com o autoconhecimento que a gente já fez lá no começo, e consegui chegar num destino que cabe no meu orçamento e tá condizente com as minhas expectativas. E tudo isso foi possível porque eu já tinha uma noção dos lugares que eu queria conhecer e porque eu segui esse passo a passo. Então isso ajuda em muitos aspectos quando você já tem um crivozinho ali, um filtro para te auxiliar. Eu recomendo muito, muito, muito a utilização do Instagram, apesar de termos várias outras ferramentas, blogs de viagens, temos o YouTube, TripAdvisor e várias outras ferramentas que ajudam a gente a conhecer mesmo sem conhecer. Então a gente visita esses lugares através das opiniões, dos olhares de outras pessoas. O que eu mais gosto é o Instagram. O Instagram é muito visual, então a gente consegue assistir vídeos, consegue ver fotos, lendo os reviews das pessoas, me ajuda muito. E aí o que eu faço? Se vocês abrirem minha pasta de salvos do Instagram, vocês vão ficar chocados. Eu acho que eu já visitei o mundo inteiro através dos meus salvos do Instagram. Então eu utilizo muito. Eu tenho vontade de conhecer Istambul, por mais que eu não faça a menor ideia
quando eu vou para Istambul, não tenho a perspectiva de viajar para Istambul, mesmo assim eu já vou salvando tudo que me interessa lá em Istambul, já vou criando a minha pastinha, reunindo informações, porque isso vai me ajudar na hora de botar o meu planejamento para viajar para Istambul em prática, para colocar no papel. E aí, mais uma dica que eu queria trazer aqui para vocês hoje é relacionado a alguns sites que auxiliam bastante nesses primeiros aspectos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que tem umas perguntas aqui para eu poder responder. Alguns destinos são melhores na alta temporada ou não é fator determinante? Então, sim, isso acontece. Por quê? Porque em alguns momentos, na verdade em muitas situações, acaba casando da alta temporada ser a temporada em que ocorrem várias atrações, várias coisas diferentes naquele lugar. E a alta temporada coincide também com o período de férias escolar em muitos aspectos. Então, sim, a alta temporada acaba influenciando e muitas pessoas preferem viajar na alta temporada, não só por esses aspectos determinantes de férias dos meus filhos ou férias do meu trabalho, mas por conta das atrações que só ocorrem naquele período do ano. Aí a gente deu o exemplo aqui de Gramado, vou falar de novo. O Natal Luz ocorre em dezembro. Dezembro, altíssima temporada. Coincide com todas essas questões que eu falei pra vocês, mas são atrações muito importantes, uma das mais importantes, se não for a mais importante de todas, para Gramado, e ela ocorre na alta temporada. Então, em muitos aspectos, sim, a alta temporada coincide com o período de atrações mais interessantes daquele local. E aí isso impacta em questões de custos, né? A gente vai encontrar uma cidade mais cheia, porque, de fato, muitas pessoas estão visitando naquele período, mas é um custo que se paga quando a gente quer ter acesso a determinadas coisas. Existem formas de flexibilizar, tipo, pô, eu não gosto de ficar em muvuca, não gosto de lugar muito cheio, não gosto de estar ali naquele caos, também não quero gastar tanto, mas eu quero conhecer esse lugar. Você pode flexibilizar e optar por ir em outra temporada. Exemplo, em Gramado, a gente está exemplificando aqui com Gramado, tem também a parte da Páscoa, que é muito forte, é muito latente lá, eles exploram bastante também e também é muito interessante. Também é considerado ali média, alta temporada, porém o fluxo de pessoas não é tão grande quanto no Natal Luz, os custos já são um pouco mais baixos e mesmo assim você consegue ter acesso a atrações muito bacanas que também são sazonais, só ocorrem nesse período do ano. Beleza? E aí, pra gente fechar aqui com mais uma dica, eu vou abrir espaço pra vocês perguntarem. Se quiserem perguntar, podem mandar aqui que eu vou lendo. Existem alguns sites que ajudam muito para que a gente consiga iniciar esse planejamento. E ajudam em que sentido? Quando a gente quer viajar para um determinado destino, só que a gente não tem a noção de quanto custa a alimentação, quanto custa a hospedagem naquele lugar, quanto custa a passagem, e a gente não quer perder muito tempo se atentando a esses pequenos detalhes, porque a gente se dispõe sim a perder tempo, entre aspas, porque é um tempo que a gente investe. Eu falo que não perde, investe. Então, quando a gente investe tempo em planejamento de viagem, eu recomendo que esse tempo de qualidade aconteça quando você já definiu para onde você quer ir. Eu sei que eu quero ir para lá, então eu vou investir meu tempo sim para que eu consiga uma viagem com qualidade muito maior. Vou investir meu tempo tranquilamente. Mas quando eu ainda nem sei se eu vou para lá, não é interessante que você passe muito tempo se preocupando com esse planejamento prévio, porque pode ser que você nem vá para lá. E aí esses sites conseguem te ajudar a ter uma visão superficial sobre os custos de viagem para aqueles determinados destinos. Então você vai conseguir ter uma noção de quanto se gasta ali na média com alimentação naquele destino, quais são os preços médios para hospedagem em hotéis 3, 2 estrelas e meia, 5 estrelas que seja. Vai conseguir ter uma média ali da noção dos preços de atrações turísticas. Então são sites que te ajudam a ter uma noção inicial para que você consiga verificar se o seu orçamento vai dar match com aquele destino que você está querendo viajar. E isso é muito interessante para que você de fato consiga definir por um destino que vai ser possível para você e acabe não se frustrando. Eu já vi pessoas que definiram, pô, quero viajar para tal lugar, tenho tantos reais, acho que vai dar, e no fim das contas não foi possível viajar, ou viajou e acabou se endividando, gerando um estresse que não é interessante. Viagem é para agregar qualidade de vida, não é pra gente se endividar, não é para criar um transtorno, não é para estressar, muito pelo contrário, a gente viaja para desestressar. Esse planejamento prévio, ele reflete diretamente na qualidade da sua viagem. E mesmo para as pessoas que acham que, não gosto, eu gosto de viajar
viajar e é isso aí, deixa a vida me levar, vão perceber que quando... Tem que comparar, tá? Viaja do seu jeito aí, deixa a vida me levar, é isso mesmo. E depois viaja fazendo tudo direitinho, passo a passo, exercitando ali essa questão do planejamento. Você vai ver que a diferença é gritante. Você encontra uma diferença muito grande quando você viaja a Deus dará e quando você se preocupa com o planejamento. Isso reflete diretamente em qualidade de tempo da sua viagem, reflete diretamente na economia, enquanto você vai gastar. É óbvio para vários aspectos da nossa vida. Quando a gente faz uma coisa... Voltou? Voltou de novo, tá caindo, gente, a minha internet. Ela só faz isso em momentos oportunos, sabe? Se eu não estivesse usando, ela estaria funcionando plenamente. Mas é isso. Então, quando você faz uma coisa sem se planejar, faz em cima da hora, naturalmente você vai gastar mais. Porque você não vai ter tempo para pesquisar as melhores opções. Você vai fazer a primeira coisa que aparecer, você tá ali no calor das emoções, tá estressado com a situação de tomada de decisão, que é uma coisa estressante, por mais que sejam decisões positivas, você vai passear, mas gera um estresse. Então, quando você faz algo em cima da hora, naturalmente você tende a acabar gastando mais. Então, sim, o planejamento prévio reflete em economia, reflete em qualidade, reflete em otimização de tempo. Então, a minha recomendação é: viaja do seu jeito, viaja despreparado, deixa a vida me levar mesmo, faz o que der na telha e depois exercita a questão do planejamento. Faz tudo direitinho, passo a passo bonitinho e você vai ver que as consequências são muito positivas. Então, mesmo para quem não gosta dessa questão de planejamento, não gosta de fazer essa estruturação prévia de viagem, eu garanto para vocês, dou o meu selo aqui de garantia que quando você pega o jeito da coisa, isso passa a ser muito prazeroso. Para mim, o planejamento de viagem, ele é uma parte da viagem. Eu já começo a viajar antes mesmo de viajar. Você começa a se imaginar lá naquele lugar. Você consegue personalizar a sua viagem totalmente de você para você. Você sabe que vai fazer aquilo que você deseja porque foi você quem planejou. Você tem ciência do que tem lá. Enfim, são só consequências muito positivas. Agora vamos à lista aqui de sites interessantes que eu tenho para compartilhar com vocês. Eu vou falar dois principais sites que são os mais tranquilos de utilizar, mas tem vários outros. E vou recomendar que vou publicar aqui nos meus stories daqui a pouco. Eu tenho um Reels bem rapidinho falando uns 4 ou 5 sites com essa funcionalidade para te ajudar a calcular os custos da sua viagem. Mas os dois que eu separei para falar aqui com vocês são o... Deixa eu dar uma olhadinha. Quanto custa viajar? Esse site é muito bom, é todo em português, bem tranquilo de mexer. Não tem nada que precise assim de muito conhecimento para mexer. Você bate o olho e já consegue identificar de forma que você tem que preencher. Ele é bem autoexplicativo. Basicamente, você vai colocar o destino que você está querendo viajar e ele vai te mostrar diversos custos relacionados àquele local, até mesmo de passagens aéreas, mas para passagens em si eu não acho a melhor opção, mas dá para te dar um norte ali. Então, vai te mostrar a estimativa de custos de passagem aérea, hospedagem, alimentação, passeios, muitas coisas ali que você vai conseguir ter uma noção através desse site. Quanto custa viajar? E tem outros sites também com essa mesma funcionalidade. Um outro que eu acho bastante interessante é o Numbeo. Ele também tem essas mesmas funcionalidades. E tem vários outros que eu vou colocar lá no meu perfil. Assim que terminar a nossa live, eu vou compartilhar. É um Reels bem rapidinho, com umas 5 dicas aí de sites com essa funcionalidade. Mas reafirmando aqui pra vocês, esse tipo de site é para te ajudar no primeiro momento, no start do planejamento, para você ter uma noção de quanto você vai precisar para realizar essa viagem. Lembrando que a partir do momento que você definir de fato qual vai ser o destino da sua viagem, é interessante que você faça uma busca mais minuciosa, utilizando outras técnicas de pesquisa, inclusive para ter noção dos preços de forma mais condizente, porque esses sites que eu estou mencionando são sites para estimativa de preço, não vai te mostrar algo exato. O exato que eu falo é você saber quanto custam os pratos em determinado restaurante que você quer visitar. É você saber quanto custa a entrada daquela atração que você quer ir. É você ter noção de quanto custa a hospedagem do hotel que você quer ficar. Então já são coisas personalizadas. Esses sites são para você ter uma noção, uma ideia de quanto você precisa para viajar para esses locais. E a partir do momento que você definir, vou para lá? Aí você vai fazer todas as buscas minuciosas de acordo com as suas necessidades, os seus gostos. E aí sim você vai ter uma noção mais exata de quanto você precisa, de quanto você vai ter que despender de dinheiro para realizar essa viagem do seu jeitinho. Beleza?
Espero que possa ter contribuído aí com esse momento inicial de vocês, que é muito importante. Eu sempre falo sobre a importância da gente dar atenção pro básico. O básico é a base de tudo. Eu uso também o exemplo da matemática. Se a gente não se preocupa com as contas lá básicas da matemática, soma, subtração, multiplicação, a gente não consegue fazer estratégias, tudo é estratégia na minha vida agora. A gente não consegue fazer operações mais avançadas, porque a gente tem dificuldade no básico. Então o básico é a base de todo o resto. A partir do momento que você se preocupa, que você dá atenção a todos os conceitos básicos, ao planejamento básico, pode ter certeza que os outros aspectos vão fluir de forma muito, muito mais tranquila. Então a gente tem um encontro agora toda terça-feira aqui, 8 horas da noite, no Bora Viajar. Semana que vem já tô produzindo outro conteúdo bem legal pra vocês, que também vai contribuir muito aí para que vocês consigam tirar as viagens dos sonhos do papel. Vocês vão perceber que sim, é possível realizar viagens para lugares incríveis, economizando até 80% do que você gastaria sem ter esses conhecimentos. Tudo isso utilizando as milhas aéreas, mas ciente de que milhas não são tudo. É muito importante sim, é um potinho de ouro para todo viajante, mas de nada adianta você ter zilhões e zilhões de milhas se você não sabe como utilizar, se você não sabe planejar uma viagem de qualidade. Então todos os assuntos são complementares e a soma de tudo isso é o que vai fazer você conseguir ter viagens incríveis, viagens econômicas e sem perder qualidade. Porque a gente também não quer viajar igual mendigo, né? Se for pra viajar igual mendigo, não tem por que ficar demandando tempo ali pra estudar sobre isso. O interessante é a gente viajar com qualidade sim e economizando muito, tá bom? Então vejo vocês semana que vem. Muito obrigada a todo mundo que participou. Vou colocar aqui agora o Reels pra vocês poderem verificar as outras opções de site pra ajudar nessa questão dos custos, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Vejo vocês semana que vem.